Olá, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, bom dia, que alegria estar aqui nessa manhã de sábado, podendo mais uma vez estar na presença do nosso Deus, meditando na sua palavra, recebendo o que Ele reservou para nós nessa manhã. E para mim isso é motivo de muita alegria. A paz do Senhor, Barbosa, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. É muito bom ter você por aqui. Eu vou aguardar uns minutos, para o Instagram poder entregar para o máximo de pessoas possível que estamos ao vivo. E, como eu sempre digo, crie expectativa no seu coração. A paz do Senhor Jesus, Cássia, seja muito bem-vinda. Glória a Deus, igreja linda. A paz do Senhor Jesus, GG Limpeza. Como não tem seu nome aqui, Tô falando o nome do perfil. Mas, se você quiser, você pode colocar o seu nome aqui, tá bom? Para eu poder te dar a paz do Senhor, devidamente. Mas, fique à vontade, seja muito bem-vindo. E vou aguardar mais uns minutos. Enquanto isso, se você quiser, você pode também usar o aviãozinho, que fica aqui, para poder enviar para o maior número de pessoas que o Senhor colocar aí na sua mente agora, Como a gente sempre fala aqui, vamos ser canal de Deus aqui na Terra, vamos ser boca de Deus aqui também na Terra, para que o Senhor possa sempre estar nos abençoando e a palavra dele está sendo propagada para o maior número de pessoas possível, porque o amor de Deus precisa alcançar todos os habitantes da terra, Um amor imensurável não pode ficar só retido entre nós, ele precisa ser propagado ao maior número de pessoas possível. Então, mandar aqui também. Para que Deus possa estar abençoando a vida desses irmãos através da live. Glória a Deus, glória a Deus. A palavra de hoje, ela é a mais conhecida. Eu acho que é a mais conhecida por todas as pessoas, independente da religião. Mas tempos que temos vivido, Eu sempre gosto quando Deus me entrega uma palavra que eu posso principalmente usar na minha vida, principalmente no momento em que eu estou vivendo, E nosso Deus é um Deus de detalhes, de cuidados. E Ele sempre faz dessa maneira. E isso enche o meu coração de alegria, porque isso também faz parte do cuidado dele. E isso é uma das coisas que a gente vai estar conversando aqui hoje. E pelo título, eu acredito que vocês já devam saber qual é a palavra. Mas eu quero declarar aqui sobre a sua vida, em nome de Jesus, você tem um pastor. Você tem o pastor na sua vida. Amém? Se você crê e recebe essa palavra na sua vida, deixa um amém aqui, deixa uma mãozinha junto aqui nos comentários e que você possa tomar posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Vou aguardar mais uns 2 minutinhos e a gente começa a nossa ministração. Se você pode e tem condições, pega a sua Bíblia, deixa ela aí pertinho de você, vamos meditar juntos, vamos receber do Senhor juntos nessa manhã. Seja muito bem-vinda, Michele, fique à vontade, viu? Que Deus possa estar abençoando a sua vida nessa manhã em nome do Senhor Jesus. Como eu estava falando com os irmãos, essa palavra veio muito de encontro ao que eu estou vivendo, porque o nosso Deus, ele nos proporciona desafios, para nos fazer crescer e ao mesmo tempo ele cuida e prepara todas as coisas,
para que a gente possa conseguir dar conta dos desafios que aparecem na nossa vida. E eu sou muito grata a Deus, eu quero externar aqui toda a minha gratidão ao Senhor por todo o cuidado que Ele tem conosco, por todo o cuidado que Ele tem tido comigo, com a minha casa, né? E tem horas que eu olho assim e falo, vou dar conta? Será que eu consigo? E aí a palavra vem, né? O amor dele vem através da palavra e me mostra que sim, é possível. Porque a palavra de Deus nos ensina que tudo posso naquele que me fortalece. E por saber que eu tenho o pastor na minha vida, eu sei que eu posso dar conta de tudo e qualquer coisa. Porque ele sempre estará comigo. Olha eu dando já spoiler, gente, da ministração de hoje. Vamos orar para a gente poder dar início à nossa consagração de hoje. Se você pode, né, o ambiente que você está te permite, feche seus olhos, ligue seu pensamento no Senhor. Caso você esteja assistindo essa live sem ter como, né, tá fechando os olhos e tudo mais, ligue seu pensamento em Deus e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, amado, querido e grandioso Deus, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Pai, fale conosco nesta manhã. Estamos aqui, Senhor, entregues e rendidos a Ti. Senhor, estamos como a corça sedenta pela água. Senhor, estamos sedentos pela Tua presença, pela Tua palavra. Pai, que o nosso coração possa receber o que o Senhor reservou para nós nesta manhã. Senhor, esteja à frente de tudo, que tudo venha a ser conduzido, Pai, pelo Teu santo e glorioso Espírito. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Abençoe, Senhor, desde já os irmãos que estão aqui, Senhor, nesta live. E abençoe também, Senhor, os que irão assistir depois. Continue conosco, Pai, neste momento. Assim oramos a Ti, Senhor, na certeza que há no poder e autoridade no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, igreja linda do Senhor Jesus. Bom dia, Cris. Seja muito bem-vinda. Fica à vontade em nosso meio. Amados, eu tô em casa. Tá vendo? Temos um fundo musical. Meu esposo, né, tá se arrumando para poder ir trabalhar e ele gosta de ouvir louvor enquanto ele se arruma. Então eu peço aos irmãos, né, a paciência, que daqui a pouquinho esse fundo musical vai terminar, tá bom? Então, vamos à palavra de Deus. Se você puder, abra sua Bíblia no Salmos 23. É um salmo muito conhecido, mas Deus, em sua infinita graça, me trouxe uma palavra maravilhosa. A paz do Senhor, igreja linda do Senhor Jesus, Tamires e irmã Rosa, sejam muito bem-vindas. Ô glória, como é bom quando a gente está reunido, né? A comunhão dos irmãos faz toda a diferença. É muito bom ter vocês aqui. Não somente as integrantes do CMT, do Consagração Mais de Ti, mas principalmente você. É bom demais ter você aqui conosco, podendo, né, compartilhar desse momento, podendo receber do nosso Deus o que Ele preparou no coração dele para as nossas vidas. Então vamos aos Salmos? Parte, Senhor, minha irmã. O Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem.
Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? O salmista Davi, quando escreveu o Salmos 23, eu acredito que ele estava em um contexto de perseguição, né? Ele foi um rei que enfrentou muitos desafios, foi um rei que enfrentou muitos inimigos. E enquanto ele permaneceu fiel ao Senhor, o Senhor lhe entregou vitória. Mas quando ele traz essa analogia de Deus sendo seu pastor, ele está refletindo antes de ser rei, quando ele era pastor de ovelhas. E aqui ele se coloca nesse lugar de ovelha. E esse é um dos primeiros pontos que eu quero aqui conversar com vocês, que é sobre o lugar em que devemos estar. Davi, mesmo sendo rei, porque aqui ele já era rei, ele se coloca no lugar de ovelha. Ou seja, ele não está preso na arrogância de achar que é alguma coisa por ter o título de rei ou por estar como rei. Ele não se prende a isso. Muito pelo contrário. Ele escolhe se render a esse Deus. Mesmo com todo o seu poderio, mesmo com toda a sua majestade, que Davi foi um grande rei, ele escolhe se render a esse Deus. Ele escolhe declarar e dizer: prefiro ser ovelha e ser conduzido por ti. Aleluia! Que você possa, nessa manhã, trazer à sua memória essa posição. Você é uma pessoa abençoada pelo Senhor. Deus tem abençoado a sua vida. Independente dos desafios e circunstâncias que você tem vivido, o Senhor tem abençoado a sua vida. Então, escolha esse lugar sempre de humildade, de estar sempre debaixo ali do controle do pastor, o grande e bom pastor, que é o nosso Deus. E ele se permite ser conduzido por verdes pastagens e ser conduzido a águas tranquilas. Quando eu li esse versículo, eu falei: Senhor, quantas vezes a gente não se permite ser conduzido por ti? Quantas vezes a gente quer ter o controle de absolutamente tudo? E com isso a gente acaba se machucando, com isso a gente acaba adoecendo, com isso a gente acaba deixando de viver os teus propósitos para as nossas vidas. E falei: Senhor, eu não quero esse lugar. Eu quero de fato ser conduzida por ti. Porque, gente, o pastor, ele sabe o que é melhor para a ovelha. O pastor, ele conhece a sua ovelha, as suas ovelhas, uma a uma. Quem dirá o nosso Deus, que fez todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Quem dirá o nosso Pai, que nos criou, que nos conhece. Ele não vai saber nos conduzir? E continuando nesse salmo, ele reflete ainda mais profundamente. E mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Ele não declara uma coisa futura, tu estarás comigo, como se Deus não estivesse com ele e só fosse estar com ele quando ele estivesse nessa situação. Glória a Deus, aleluia. Não.
Quando eu declarei no início da live, você tem o pastor, é porque ele sempre vai estar com você. Nos momentos bons, nos momentos desafiadores, nos momentos ruins. Ele sempre está com você. É um verbo no presente, é um verbo que eu conjecturo que não tem muita variação, sabe? Quando a palavra de Deus declara que está comigo, Ele estará lá também. Mas mesmo antes de eu andar pelo vale da sombra da morte, Ele já está comigo. Amados, eu entendo que terão situações que teremos que passar. Quando o nosso pastor, quando o nosso Deus nos conduz por certos caminhos que muitas das vezes a gente não entende, não é somente para nos preparar, para viver algo melhor, mas também se trata da nossa entrega a esse pastor. O quanto a gente tem se entregado a esse pastor. Eu vou abrir aqui para vocês, compartilhar aqui com vocês um pouco da minha rotina agora. Eu sou estudante de pedagogia e essa graduação, essa licenciatura foi o Senhor que me deu, porque eu não imaginava viver isso, mas Ele preparou tudo. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu sou estudante de pedagogia e eu faço no período noturno de forma presencial aqui na minha cidade. Deus, em sua infinita graça e bondade, me abençoou com um trabalho no período da tarde. Olha o cuidado desse Deus, onde eu não precisaria, não iria atrapalhar nem o meu estudo à noite e nem o meu futuro, o desenrolar da graduação, porque agora a gente tem que fazer estágio. Antigamente os estágios eram no final, agora é durante todo o curso, toda a graduação. Então, Deus me abençoou com esse trabalho no período da tarde e agora Ele me proporcionou a oportunidade de trabalhar na parte da manhã. Joyce, mas você consegue? Deus tem me dado graça. Deus tem me dado graça. E a palavra dele, no versículo 3, diz: restaura-me o vigor. Ele me proporcionou todas essas coisas. Mas quem tem me restaurado o vigor é o Senhor. Por quê? Eu tenho me permitido ser conduzida por esse pastor. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei quais circunstâncias têm sido impostas a você. Quais desafios têm sido impostos a você. Mas escolha hoje, em nome de Jesus, ser conduzido por esse pastor. Enquanto eu meditava nessa palavra, amados, essa palavra veio para mim ontem à noite. Durante toda essa semana, eu falei: Senhor, eu preciso ser usado por Ti para levar a Tua palavra ao Teu povo. Senhor, eu preciso ser usada por Ti para levar a Tua palavra ao Teu povo. E o Senhor, quietinho. Aí ontem, um pouco antes de deitar, falei: Pai, eu preciso ser usada para levar a Tua palavra ao Teu povo. Gente, vocês já estão acostumados a me ver emocionada aqui no CMT. E é uma graça tão grande, tão grande. Quando o Senhor me entregou e quando eu comecei, hoje eu levantei mais cedo, comecei a meditar nessa palavra, comecei a anotar as coisas. E Deus foi falando. E eu falei: Senhor, Tu fazes como Tu queres, quando Tu queres. E o Senhor usa o que o Senhor quer. E isso é tremendo, é maravilhoso. O nosso Deus nunca perde o controle de nada. Vamos nos colocar nesse lugar de ovelha e permitir
que o pastor das nossas vidas nos conduza, nos ajude, nos restaure, nos resgate, nos prepare para viver o propósito dele, porque é ele quem nos guia, é ele quem nos guia pelas veredas da justiça. A ovelha que se conduz, a ovelha que se coloca nesse lugar de entrega total, de rendição total a esse pastor, ao nosso Deus, ela é guiada pela vereda da justiça. Ou seja, você pode estar vivendo muitas coisas, mas o Espírito Santo do Senhor, o nosso Deus, vai te guiar pelas veredas da justiça. Vai estar sempre falando com você. Olha, cuidado. Olha, não vai por aí. Olha, vai assim, faz dessa maneira. Olha. E a gente vai conseguir chegar no final do dia com aquela sensação de dever cumprido e reconhecer que a gente só conseguiu porque Ele está conosco. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Uma vez que a gente escolhe se entregar, se render e deixar ser conduzido, aleluia, tudo flui, tudo acontece. Não estou dizendo aqui, irmãos, que teremos uma vida perfeita. Não, não é isso. O que eu estou querendo dizer é: se entregue por completo. Entregue tudo na mão do pastor, o bom pastor. Deixa eu entrar aqui nas anotações, porque senão a gente vai, né? Mas amém, glória a Deus. Então, Davi, quando declara no Salmo 23 que o Senhor é seu pastor e nada lhe faltará, que o Senhor o guia, que o Senhor cuida dele, que mesmo quando ele andar pelo vale da sombra da morte, ele não temerá nada, porque ele sabe que o Senhor está com ele. Quando ele declara que Deus prepara um banquete à vista dos seus inimigos, que ele sabe quem ungiu a cabeça dele com óleo e que faz o cálice dele transbordar, ele está demonstrando fé inabalável nesse Deus. Ele está demonstrando que depende totalmente desse Deus, da provisão dele, da presença dele. Porque precisamos estar todos os dias ligados com esse Deus. E muitas das vezes, irmãos, entendam que o momento com Deus durante o dia, em algum momento do nosso dia, é muito bom, faz toda a diferença. Toda a diferença. Mas você ter esse momento somente para dar um check na sua lista vai te abençoar, mas não proporciona relacionamento. Aquilo que Deus ministra no seu coração naquele momento que você reservou precisa ficar ecoando em você durante todo o seu dia. Mesmo no meio de todas as atribuições que você tem para fazer, permita que o Espírito Santo ministre em você aquilo que ele te entregou naquele dia. Vai ter dias que você não vai conseguir. E tá tudo bem. Uma vez que você está rendido a esse Deus, a esse pastor. Aleluia. Porque você rendido, você vai se permitir ser guiado por essa vereda de justiça, por essa vereda de relacionamento. A ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. E o pastor, como eu já disse, conhece a sua ovelha. Ah, mas se a gente parar para olhar, um rebanho de ovelhas, elas são todas iguais. Para o pastor, não. Ele conhece cada uma. No tanto que a parábola, né, do bom pastor, onde uma se perde, mesmo um rebanho muito parecido, todas ali parecidas, o pastor deu falta de uma, porque somos importantes para Deus. Ei, você é importante para Deus.
Deus te ama, Deus te conhece. Ele sabe do que você precisa e quando você precisa e como você precisa. Aleluia! Descanse no Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Glória a Deus. Então permaneça com a sua fé inabalável em Deus. Mesmo que você esteja andando pelo vale da sombra da morte, mesmo que você esteja vivendo momentos de perseguição, mesmo que você esteja vendo que os seus inimigos estão para te alcançarem a qualquer momento. Ei, o seu pastor está com você. Ele tem cuidado de você, ele não vai permitir. Sabe por quê? A palavra dele diz que ele irá preparar à vista dos seus inimigos um banquete. Ele irá te honrar, ele irá ungir a tua cabeça com óleo. Sabe o que isso quer dizer? Que os teus inimigos terão que olhar e ver a grandeza de Deus na sua vida. Ei, se alegre, descanse, confia. O Senhor está cuidando de tudo, inclusive de você. Aleluia! Então somente adore a esse Deus. Então somente se permita ser conduzido por Ele. E você irá viver a bondade do Senhor na sua vida. Quem diria que iríamos encontrar uma promessa? Aqui o salmista Davi está declarando sobre a própria vida uma profecia. Eu sei que o Senhor irá preparar, porque Ele prepara. Esse é o Deus que servimos. Não permite a injustiça prevalecer. Nunca. Nunca. Esse é o Senhor que servimos. Ele prepara um banquete à vista dos seus inimigos. Você pode achar que mas Deus não vai abater. Ele vai fazer melhor. Ele vai preparar um banquete, aleluia. Ele vai te entregar a tua vitória. E todos aqueles que te perseguem, todos os teus inimigos terão que contemplar o amor de Deus na sua vida. Terão que contemplar, aleluia, o cumprimento da palavra dele na sua vida. Terão que contemplar. Glória a Deus, terão que contemplar o amor dele para com você. Receba, tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Declare sobre a sua vida agora. Aí onde você está, se você pode. Eu sei que o Senhor irá preparar um banquete, me entregar a vitória à vista dos meus inimigos. Ele irá te justificar, Ele irá te honrar, Ele irá te fazer triunfar. Glória a Deus. E no versículo 6 ele diz que ele sabe que a bondade e a fidelidade o acompanhará todos os dias da sua vida. E aqui eu acho lindo, ele fechando que ele voltará à casa do Senhor enquanto ele viver. Aqui é um ato do salmista Davi de reconhecer todo esse cuidado, todo esse pastoreio de Deus na vida dele. E como não melhor reconhecer do que retornando à casa do seu Deus e oferecendo a Ele uma oferta de gratidão, de amor. Quando eu falo oferta, amados, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de entrega, de rendição, de reconhecimento. Você pode ofertar ao Senhor servindo a Ele. Você pode ofertar ao Senhor ajudando alguém. Você pode ofertar ao Senhor de inúmeras maneiras, rendendo a Ele uma adoração genuína. Isso também é oferta. Então, quando ele fala que voltará à casa do Senhor enquanto ele viver, porque ele sabe que a bondade de Deus e a fidelidade de Deus irá acompanhar ele por onde quer que ele vá.
porque ele sabe o que ele viveu. E ele sabe que Deus estava com ele, está e estará com ele, por onde quer que ele vá. Vamos nos alegrar nessa manhã, vamos nos alegrar todos os dias de nossas vidas, porque temos o melhor pastor. O pastor que cuida de todas as coisas. Em Mateus 6, 28, e do 28 ao versículo 30, né? Do versículo 28 ao versículo 30, capítulo 6, onde os discípulos demonstram preocupação com a vida, com as coisas, e que muitas das vezes nós também nos colocamos nesse lugar. O nosso Deus vai declarar, o Senhor Jesus vai declarar que o Pai cuida de tudo e de nós. Ele cuida, ele veste os lírios do campo. Que dirá nós? E esse cuidado é lindo, porque muitas das vezes, mesmo que involuntariamente, a gente acaba esquecendo disso, devido às preocupações do dia. E então diz assim, Mateus capítulo 6, do versículo 28 ao versículo 30. Porque vocês se preocupam com roupas, ou seja, coisas que muitas das vezes vão perecer, vão acabar. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pouca fé? Olha aí. Que possamos aprender com o salmista Davi a ter uma fé inabalável em Deus. Mesmo com um cenário todo contrário, escolha ter a sua fé inabalável em Deus. Porque nem mesmo o rei Salomão se vestiu de tamanho esplendor do que os lírios. Por quê? Deus cuida de todas as coisas. O Senhor ecoou muito fortemente isso dentro de mim, hoje mais cedo. Eu cuido de tudo. Nada sai do meu controle. Lá no livro de Êxodo, se eu não me engano, capítulo 18, ele vai dizer que o próprio Deus obstinou o coração de Faraó. O próprio Deus obstinou o coração de Faraó para não liberar o povo. Joyce, mas Deus então foi maldoso? Não. Nem um pouco. Ele está nos ensinando que eu não perco o controle de absolutamente nada. Nada. Eu conheço a cada habitante da terra. Os que estão viventes, os que ainda vão nascer e os que já foram. Aleluia. E quantas vezes eu tenho falado para você: ei, descansa. E você não quer descansar. Ei, deixa comigo que eu cuido de tudo. E você insiste em querer fazer da sua maneira. Estou com você todos os dias, mas entrega o controle para mim, para que você seja guiado pela vereda da justiça, para que eu possa preparar um banquete diante dos seus inimigos. Entregue o controle para mim, para que a minha bondade, a minha fidelidade te acompanhe todos os dias da sua vida. Para que você possa retornar à minha casa e me oferecer ofertas de gratidão, de adoração. Para que o meu amor, a minha alegria, transborde o seu cálice. Ei, deixa Deus cuidar de você e da sua vida.
nós temos o bom pastor. E no livro de João, capítulo 10, versículo 11 e 12, vai dizer que esse pastor, esse bom pastor, Jesus, o bom pastor, foi capaz de entregar a sua vida por amor a nós. E só o verdadeiro e bom pastor é capaz de fazer isso. Além de tudo isso que eu falei aqui hoje, pela graça do Senhor Jesus, de cuidar, de guiar, de preparar, de restaurar, Ele ainda é capaz de se entregar por nós. Foi capaz de se entregar por nós. E em João capítulo 10, versículo 11 e 12 diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e a dispersa. O nosso pastor não. O nosso pastor, ele não é falho, ele é perfeito. O nosso pastor, o Senhor Jesus, que é o nosso pastor, ele é bom. Ele se entregou por nós, demonstrando o maior e mais sublime amor. E talvez você está aqui na live conosco, talvez o lobo te atacou, te alcançou e te dispersou do rebanho. Mas o bom pastor quer te fazer um convite hoje. Um bom pastor está alcançando a sua vida hoje através dessa palavra. Lembra quando eu disse da parábola do bom pastor, onde ele deixa o rebanho e vai buscar aquela ovelha que se dispersou, que saiu do aprisco? Esse é o pastor que está querendo te resgatar nesta manhã. Talvez você está aqui assistindo a live e por algum motivo, alguma chateação, você acabou abandonando a fé, abandonando a casa do Senhor. Mas Ele está aqui agora te fazendo um convite. Ei, filho, ei, filha, eu tô aqui para te resgatar. Deixa eu cuidar de você, deixa eu cuidar das suas feridas. Porque foi isso que o pastor da parábola fez. Ele cuidou daquela ovelha que se perdeu, cuidou das suas feridas e a trouxe de volta à comunhão do rebanho. E o Senhor quer fazer isso com você, te trazer de volta. Você que por algum motivo se desviou. Mas também existem ovelhas perdidas, mesmo estando dentro do rebanho. E o Senhor também quer te resgatar. Ele quer ser o seu bom pastor. Como o título que eu botei aqui, eu afirmo novamente e declaro em nome de Jesus sobre a tua vida. Você tem o pastor. Eu fiz questão de colocar o, porque é algo muito definido. Pode ser qualquer um, mas o pastor. Nós temos o pastor. Deus é o nosso pastor. E ele não é qualquer um pastor. Acabei de ler aqui agora em João, capítulo 10, versículo 11, onde ele afirma: eu sou o bom pastor. Ponto. Acabou. Que você possa se render a esse bom pastor. Porque ele quer cuidar de você. Porque ele quer te guiar. Ele quer te restaurar. Ele quer preparar banquetes, te entregar vitórias, derramar sobre a sua vida o amor dele, a presença dele, a alegria dele, para que você possa continuar a caminhada.
Amém? Até aqui o Senhor me entregou. E eu fico muito feliz, amados, porque Deus, em sua infinita grandeza e graça, sempre está conosco, sempre cuida de nós. E quando nos colocamos em suas mãos, Ele nos usa com poder e graça. Não por nós, porque somos alguma coisa, mas porque estamos rendidos a Ele. Se permita. Se permita ter essas experiências que Deus também quer ter com você. O bom pastor, ele se relaciona com as suas ovelhas. E é esse relacionamento que o Senhor quer ter conosco todos os dias, porque o pastor, ele cuida das ovelhas todos os dias. Ele não é um pastor assalariado. Não. O nosso pastor, ele é um pastor que cuida de nós 7 dias por semana, 365 dias no ano, 24 horas no dia. Esse é o nosso pastor. Então eu vou orar agora nesse momento por você que está no rebanho e que tem sido conduzido por esse bom pastor. Vou orar por você que por algum motivo permanece no rebanho, mas às vezes tem dificuldade de ser conduzido por esse pastor. E por você que por alguma circunstância se dispersou do rebanho. E que o amor do Senhor Jesus possa te encontrar neste dia. E que na primeira oportunidade que você estiver, você possa procurar a casa do Senhor e retornar a ela. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, em primeiro lugar, eu quero te agradecer por essa palavra. Senhor, muito obrigada por ser o nosso pastor. Senhor, neste momento eu quero orar por esse grupo de ovelhas que tem se permitido ser conduzida por Ti. Pai, que possamos continuar nos entregando e nos rendendo ao Senhor todos os dias da nossa vida. Que possamos, Senhor, permitir que o Senhor venha nos conduzir a águas tranquilas, a verdes pastos, pela vereda da justiça. Continue, Senhor, no controle de nossas vidas e nos ajude, Pai, a continuar nos relacionando contigo cada vez mais e mais e mais. Senhor, em nome de Jesus, eu quero também orar por aquele grupo de ovelhas, Senhor, que está ali no rebanho, Paizinho, mas por algum motivo, circunstâncias, ainda não se permite ser conduzido totalmente por Ti. Deus, em nome de Jesus, neste momento, que o Teu amor possa alcançar também a essas ovelhas. Traga elas, Senhor, para a comunhão, Senhor, total do rebanho. Não permita, Pai, que elas venham ser dispersadas pelo lobo, pelo inimigo de nossas almas, que trabalha, Senhor, para que não tenhamos comunhão contigo. Pai, fortaleça a essas ovelhas. Senhor, demonstre a elas o Teu amor ainda mais profundamente, de maneira que elas não venham conseguir, Senhor, não perceber esse Seu amor. Pai, traga a sua memória. Traga, Senhor, sobre os seus corpos, suas almas, seu espírito, que elas precisam ser conduzidas, restauradas, guiadas por Ti, que é o bom pastor, o nosso pastor. Pai, em nome do Senhor Jesus, em especial, Senhor, eu quero orar por aquelas ovelhas, Senhor, que estão perdidas, por aquelas ovelhas, Senhor, que por alguma circunstância, alguma coisa, Senhor, fez elas se dispersarem do rebanho. Hoje, Senhor, estão perdidas, vagando, sem a direção do bom pastor. Pai, resgate a elas, porque o preço foi pago na cruz, Senhor, por essas ovelhas e por todas. Por todas.
O teu sangue foi vertido na cruz, Pai, para nos dar salvação, para nos dar, Senhor, libertação, para nos garantir a vida e o acesso direto ao Pai. O Senhor se entregou como um Cordeiro Santo ao matador imaculado, para que possamos, Senhor, para que pudéssemos, Senhor, ter vida e ter vida com abundância, para que pudéssemos, Senhor, viver tudo que a palavra no Salmo 23 diz. Por isso, Senhor, eu clamo a Ti, Pai, Deus nosso, através do sacrifício de Jesus na cruz. Alcance essas almas, traga elas de volta, cuide de suas feridas, restaure, Senhor, as suas forças e que elas possam, Senhor, retornar ao rebanho, retornar, Senhor, ao teu pastoreio. Deus amado, Deus querido, em nome do Senhor Jesus, que as nossas mentes possam estar voltadas todos os dias para Ti, para a Tua palavra, para aquilo, Senhor, que vai nos fortalecer em Ti. Senhor, em nome de Jesus, nos desvie, Senhor, dos abismos dessa vida, Senhor, que muitas das vezes quer nos tragar, quer nos matar, Senhor. Pai, não permita que venhamos, Senhor, ser atacados pelos lobos. Senhor, cuida de nós, nos protege, pois os dias são maus e precisamos de Ti. Senhor, eu entrego a minha vida, eu entrego a vida dos meus irmãos que estão aqui na live e os que irão assistir depois. Não permita, Senhor, que o inimigo de nossas almas venha triunfar sobre nós. Antes, Senhor, o Teu amor esteja constantemente conosco. Que possamos, Senhor, habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. Deus, muito obrigada por esse momento. Muito obrigada por essa palavra. Continue conosco, Senhor, durante todo esse dia. Uma semana está terminando e outra irá começar amanhã. E já consagramos, Senhor, a Ti essa semana. Obrigada por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Bom demais ter vocês aqui. Eu espero que essa palavra possa ter abençoado a sua vida. Ela estará aqui no nosso feed, salva. Então, todas as vezes que você precisar, não só esta, mas como outras palavras também abençoadíssimas de Deus para a sua vida, estarão aqui no nosso feed. Que o Senhor possa te dar um dia maravilhoso, te surpreender com o amor dele. E que você também possa se permitir ser conduzido por esse pastor. Ei, não se esqueça. Você tem o pastor perfeito. E esse pastor tem cuidado de você. Amém? Muito obrigada, meus irmãos, por estar aqui, até esse momento. Ô, pastor Bruno, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, igreja linda. Um dia abençoado, meus irmãos, e uma semana ainda mais abençoada na presença do Senhor. Que Ele possa te surpreender também, durante toda essa semana. E se permita ter esse relacionamento íntimo com Deus. Não estou falando aqui de só em momentos isolados do secreto, que é tão importante, mas também durante toda a sua trajetória ali durante o seu dia. Que em cada detalhe você possa perceber o amor desse pastor por você. Amém? Fiquem com Deus. Até a próxima. Deus os abençoe. Tchau, tchau.